Olá, boa noite servidoras, servidores, população em geral aqui de Sorocaba. Mais uma vez aqui nos nossos estúdios da TV SSPMS. Continuamos aqui no segundo dia de evento da Semana de Enfermagem. Semana de Enfermagem 2021 do SSPMS, com o tema Liderança e Esperança no Brasil em Crise. Quero aqui cumprimentar e já fazer apresentações. Eu sou Simone Cardoso, diretora de Políticas Afirmativas aqui no sindicato. Sou técnica de enfermagem, estou na rede da Prefeitura há 13 anos. Atualmente também estou graduada em Gestão Pública. Ao meu lado, eu tenho a nossa convidada hoje, a Regina. A Regina... Ela é graduada em enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo, é especialista em saúde pública pela Unicamp, mestre em comunicação e cultura pela Universidade de Sorocaba, servidora pública municipal aposentada, professora universitária e tem experiência na área de saúde com ênfase em saúde coletiva. Bem graduada aqui, bem gabaritada para conversar hoje num tema muito interessante, que é o trabalho em enfermagem no contexto da crise. E ao lado da nossa convidada Regina, nós temos a nossa colega, vice-presidente Rebeca Canavese, também graduada em enfermagem, servidora pública municipal aí há mais de 8 anos. É um grande prazer ter todos vocês aqui, que vocês possam contribuir com as suas opiniões, sugestões, perguntas. E eu vou passar agora para um oi da nossa Rebeca e depois ela passa para a Regina, ok? Boa noite a todo mundo. Gostaria de cumprimentar as minhas colegas aqui presentes hoje, agradecer a professora Regina por estar conosco hoje, vir somar aqui nesse nosso diálogo. E dizer também que eu queria agradecer aos colegas que estão comparecendo novamente hoje com a gente. Quem quiser participar, deixar o seu comentário, se for alguma dúvida ou alguma sugestão, podem ir deixando nos comentários, que durante a live eu vou selecionando todas as perguntas que forem, pode ser para mim, para a Simone ou para a professora Regina. E aí no final da live a gente faz um apanhado se tiver essas perguntas, lê os comentários. E ao longo da live a gente vai cumprimentando todo mundo que estiver interagindo com a gente, tá bom? Boa noite a todos, que a gente possa ter mais uma boa noite de diálogo e de aprendizado juntos. Muito bem. Professora Regina. Bem, boa noite a todos. Eu quero primeiramente agradecer esse convite feito pelo Sindicato dos Servidores. É uma honra e uma alegria imensa estar aqui. Eu que sou servidora também, né? E comecei a minha história em Sorocaba na Prefeitura Municipal de Saúde e na Secretaria de Saúde, aqui na Prefeitura Municipal de Sorocaba. E vir aqui hoje, né, no Dia Internacional do Enfermeiro e da Enfermagem, conversar nessa semana de enfermagem que o sindicato está realizando, é muito importante, porque nós vivemos momentos difíceis, né? Uma crise sanitária de grande importância, tanto a nível nacional quanto internacional, e a enfermagem tem estado aí na linha de frente, seja na atenção básica, seja na média complexidade, seja na área hospitalar, e trabalhando com muito esforço, né? Dando tudo de si que tem. E nada melhor do que nesse Dia Internacional do Enfermeiro a gente ter um espaço aqui para estar colocando um pouco sobre essa nossa profissão que é tão importante, não é? Muito obrigada, então, a vocês duas que estão aqui comigo. E eu acho que a gente vai aqui batendo um papo. Acho que vou fazer um início de fala, pensando na nossa Semana de Enfermagem, né? Eu já disse que hoje é o Dia Internacional, então, do Enfermeiro, e a ABEM, que é a nossa entidade cultural e científica, né, que a gente deve valorizar muito, às vezes
Eu ainda ouço colegas que dizem, mas essas entidades cobram da gente, mas não fazem nada. Fazem bastante, né? E se a gente não valorizar as nossas entidades, dificilmente a gente vai ter o nosso lugar de destaque nessa sociedade que hoje, com a pandemia, nós temos uma valorização maior, porque a gente está trabalhando bastante. Eu digo a gente, mas hoje eu não estou na linha de frente, né? Mas, de fato, a valorização de fato, do ponto de vista de política salarial, de direitos e tudo mais, a gente sabe que é muito aquém daquilo que a gente merece. E fortalecer as nossas entidades é o primeiro passo para que a gente tenha nessas representações, né, pessoas que falem a nossa língua e defendam os nossos interesses. Então, a ABEM existe desde 1900 e lá vai bolinha. E tralalá, né? E tinha outro nome, tinha o nome de ABED, Associação Brasileira de Enfermeiras Diplomadas, e segue aí, né, na 82ª Semana de Enfermagem, cada ano com um tema diferente, sempre adequado à realidade que a gente está vivendo. Nesse ano o tema é o trabalho em enfermagem no contexto da crise, né? Esse tema vem, obviamente, por conta da crise sanitária que a gente vive aí de forma nacional e internacional, e a ABEM aproveita esse momento para reafirmar a importância do trabalho dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem, que estão aí em defesa da vida no contexto da pandemia, diuturnamente, muitas vezes tendo que dobrar plantões, né, tendo em vista a escassez de profissional que a gente tem na nossa realidade. E ao lado da crise, né, na verdade, a pandemia da Covid, ela traz com ela um escancaramento da situação de desigualdade no nosso país, né? Eu acho que não dá para a gente ficar de olhos fechados para a crise social, política e econômica que a gente vive no nosso país nos dias de hoje. E para aprofundar esse tema, ela escolheu 2 eixos, né? O primeiro eixo fala em defesa do trabalho e da educação em enfermagem, saúde, dignidade e valor. E o eixo 2, que fala em defesa da sustentabilidade do SUS, da saúde e da vida em sua diversidade. Olha, são 2 temas super importantes, né? Porque eles trazem os principais problemas que nós temos hoje. Primeiro, em defesa do trabalho. O trabalho de enfermagem, ele já nasce com uma diferenciação, né? Ele nasce como uma tarefa pouco valorizada, e nós enfermeiros, a gente tem a nossa profissão de fato, ela surge apenas na década de 60, então é uma profissão bastante nova ainda, né? Antes a gente tinha os ocupacionais de enfermagem, que assim eram chamados, os atendentes de enfermagem. Então a profissionalização na enfermagem foi um processo bastante lento e complexo para acontecer, né? E a partir então da década de 80 e principalmente na década de 90, com o advento do SUS, que a gente tem uma reforma curricular, e aí a enfermagem passa a estar melhor localizada no sistema público de saúde e também nos serviços particulares, né? Apesar disso, a gente ainda tem muitas dificuldades no nosso trabalho, e por isso que a luta em defesa do trabalho digno, né, das pessoas, dos profissionais, é uma luta que continua. Às vezes eu fico pensando, né, eu já sou enfermeira há, deixa eu ver, 1980... Não vai dizer a idade, né? então vai entregar a idade. Não, eu já todo mundo já sabe, né? A verdade, né? Já sou até aposentada da prefeitura. Mas já tenho aí 40 anos, né, de formada. E eu me lembro que desde estudante eu militei mesmo na questão da enfermagem, defendi os direitos da enfermagem desde a universidade, desde
desde o momento de trabalhar lá no centro acadêmico, né? A enfermagem não tinha muitos centros acadêmicos, mas na Escola Paulista a gente criou um centro acadêmico e eu fiz parte desse centro acadêmico. E depois, quando eu vim para Sorocaba, na década de 80, a gente fez todo um processo aqui de luta para tentar organizar um distrito da ABEM aqui e também um apoio ao sindicato que estava começando o seu trabalho, né? E hoje, 40 anos depois, a gente continua na luta por um piso salarial digno, não é? Sim, parece que não evolui. Parece, né, que as coisas caminham, mas a gente dá alguns passos para frente, voltam para trás. Tem situações isoladas importantes. Acho que o caso de Sorocaba é uma situação que é bom a gente lembrar, porque quem hoje está na prefeitura como enfermeiro nem sempre sabe que não foi a prefeitura que resolveu da noite para o dia dar 30 horas para o pessoal da enfermagem, né? Foi uma luta dos enfermeiros, né? Foi uma luta dos enfermeiros. Quando nós entramos, eu me lembro que quando eu fui contratada como enfermeira na prefeitura, eu e mais uma colega, nós fomos contratadas na vaga de 2 médicos. Nossa! Essa colega trabalha ainda, é a Takako, está lá na vigilância epidemiológica. Takako. Minha primeira companheira de prefeitura, trabalhamos junto assim por muito tempo, não é? E a gente trabalhava 8 horas e eles trabalhavam 4, então a gente foi contratada no lugar deles, com o salário deles de 4 horas, mas a gente trabalhava 8. Então, só para falar um pouco da desigualdade salarial, como é que começa aqui, né? E então, lutar em defesa do trabalho hoje é uma realidade e cada um de nós que está na enfermagem precisa continuar lutando, porque ninguém, né, vai nos dar aquilo que a gente merece. Até né? porque essa verdade de 30 horas é hoje para nós aqui em Sorocaba, né, Regina? Mas ainda não é para todo mundo, né? Em todas as cidades e estados que ainda não chegaram a essa situação, né? Temos a grande parte da enfermagem ainda trabalha 40, 44 horas semanais. E aí se coloca nos regimes de 12 por 36 para ter 2 empregos, porque o salário não é bom. Para suprir a necessidade. Então aquela coisa difícil, não é? Bem, o segundo eixo fala da defesa e sustentabilidade do SUS, da saúde e da vida em sua diversidade. Bom, muito bem. Então aí a gente entra num tema que eu considero da mais alta importância, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Não é segredo para ninguém que eu sou defensora do SUS, né? Sempre fui e continuarei sendo, porque ele só não é reconhecido como o melhor sistema público aqui no nosso país pelo nosso atual presidente. Sim, exato. Mas internacionalmente, né, o Sistema Único de Saúde é visto como um modelo. E se nós não tivéssemos o SUS estruturado da maneira como ele estava, ainda que sucateado, não é? Porque nos últimos anos, não é só no governo Bolsonaro que houve desmonte do SUS, o desmonte do SUS começa lá na Emenda Constitucional 95, não é? E ele só foi reforçado neste governo, mas ele já estava acontecendo. Mas sem essa estrutura que estava aí colocada, a gente estaria numa situação muito pior nessa pandemia, né? Com certeza. Então, acho que a defesa da sustentabilidade do SUS, com seus princípios doutrinários, organizativos, com tudo que ele traz, a estratégia saúde da família como porta de entrada do sistema, são questões que não dá para abrir mão e a enfermagem tem que chamar para si essa luta também, né? Porque nós somos os profissionais que estamos lá na linha de frente do SUS, né, em todos os níveis de atenção. Eu costumo dizer que eu também sou uma defensora do SUS. E Rebeca também. Somos, né? Viva o SUS. Viva o SUS. Tem na 15ª conferência, tinha uma palavra de ordem que a gente falava, eu participei da 15ª,
O SUS é nosso, ninguém tira da gente, direito conquistado, não se compra e não se vende, né? E nós, inclusive, eu estava lá com você. E você estava comigo, nós estávamos juntas. Estávamos lá nessa conferência. Então, é nesse grau, assim, né, de comprometimento com o SUS que nós da enfermagem precisamos estar. Outra questão é em defesa da sustentabilidade da saúde e da vida, né? Não dá para a gente ficar com uma visão restrita de saúde e entendendo ter saúde como não estar doente. É preciso ampliar essa visão, né? De que assim, ter saúde significa ter casa, ter comida, ter transporte, lazer, né? E, portanto, a gente vai precisar olhar de uma forma mais ampla para entender que o direito à saúde é um direito de todo cidadão, né, e por isso ele precisa, e o SUS garante isso, né, que essas pessoas sejam atendidas na sua integralidade, vista em todos os seus aspectos, e que a gente tenha, quando ele for atendido lá no postinho, como as pessoas às vezes falam, que eles tenham acesso até a cirurgia ou até ao transplante que ele precisar fazer, né. Então é esse SUS que a gente acredita, em que a Associação Brasileira de Enfermagem defende também. Uma outra questão que eu acho que nunca é demais a gente lembrar é por que a Semana de Enfermagem começa no dia 12 de maio e vai até o dia 20 de maio. Qual é o critério, né? Então, essas datas foram escolhidas porque a primeira, 12 de maio, é para lembrar o nascimento de Florence Nightingale, né? Florence Nightingale, a grande liderança que fez história, né, na enfermagem, na Guerra da Crimeia, e assim, a enfermagem tem um pouco essa história, né, de guerras. Sim. E agora a gente enfrenta uma outra guerra, né, mais uma. Mas Florence se destacou na Guerra da Crimeia e se destacou pelo próprio esforço, porque na verdade muitos dos militares que estavam lá não queriam, né, acharam que não precisavam daquelas mulheres lá. E quando eu falo de mulheres, aí é bom a gente lembrar a questão de gênero, né? Porque a enfermagem carrega consigo duas desigualdades, eu diria três, né? Primeiro, a desigualdade de gênero, porque o trabalho da mulher tem uma valorização menor, porque numa sociedade onde o patriarcado está reinante, né, a mulher é entendida como um ser que vale menos, né? E a gente já sabe faz tempo que nós não valemos menos, a gente vale tanto quanto qualquer homem da nossa sociedade, mas a desigualdade de gênero está aí presente, né? E isso é uma das questões que faz com que a nossa luta salarial não seja bem vista, porque a nossa profissão hoje já tem mais homens do que tinha no passado. Sim. Mas ela é considerada essencialmente feminina ainda. E por se tratar do cuidado, né, então parece que quem cuida são as mulheres. E que isso já é uma coisa do dom, né, do amor, tarará. Só que a gente não trabalha mais por amor, entendeu? A gente trabalha com o amor, mas a gente quer receber adequadamente pelo trabalho com amor que a gente faz. O valor e o respeito, né, adequado. Então, valor, respeito, dignidade, né, são essas questões. E Florence, ela trabalhou e batalhou muito para que essas questões fossem vistas, estudou muito, né, foi uma grande estudiosa de matemática. Ela começou lá na Guerra da Crimeia mesmo a fazer alguns insights sobre a questão da epidemiologia e tudo mais. Então, foi uma guerreira e é com certeza a principal liderança internacional da enfermagem. E o dia 20 de maio, que corresponde à morte da enfermeira brasileira Ana Nery. Ana Nery também se destacou na guerra do Paraguai, né? Ela tinha lá, o marido era militar, os filhos também eram militares, e como os filhos foram convocados para a guerra, ela também decidiu ir, e aí teve também uma ação bastante importante, fez enfrentamentos muito interessantes, vale a pena quem nunca viu ver
o filme da Ana Nery, que até não é um documentário, mas tem um filminho da Ana Nery que foi feito, aquele Brava Gente, que era feito pela Globo, né? Eu trabalhava muito com os alunos esse vídeo e também o filme da Florence, para a gente poder resgatar, né, essa nossa história. E não a história que contam da enfermagem, né, mas a história real, a história da ciência e tudo mais. Então, é por conta disso que a gente comemora aí a Semana de Enfermagem de 12 a 20 de maio. Bem, como a gente, então, colocou lá no eixo 1, tem uma questão também, para além do trabalho, que é a educação, né? E eu, como professora, não posso deixar de falar sobre isso, né? Eu acho que, assim, a questão da educação para a enfermagem é uma coisa muito importante. E a pandemia trouxe com ela questões sérias para a educação, não só na educação universitária, na educação para a enfermagem, para o técnico, para o auxiliar, que é a questão das aulas não presenciais, das aulas virtuais, né? Foi uma necessidade em 2020, continua sendo uma necessidade em 2021, porque a pandemia continua aí, né? Mas é muito importante que nós estejamos atentos para que esta pandemia não sirva de desculpa ou de uma forma, eu não estou lembrando uma palavra boa para falar disso, um subterfúgio, né? Para que a gente implemente no nosso país o ensino à distância para a enfermagem. Isso, essa é a palavra. Que a gente não normalize o ensino à distância para a enfermagem, porque a razão de ser da enfermagem é o cuidado ao ser humano. E para a gente aprender a cuidar do ser humano, é preciso que a gente esteja em contato com esse ser humano. Não dá para eu aprender a cuidar do ser humano, né, através da internet, através do vídeo. Tem muitos vídeos bons, muitos trabalhos de laboratório importantes. Podem auxiliar, né, que podem auxiliar no aprendizado, mas a gente não pode, de forma alguma, colocar o ensino à distância, substituir esse contato. E a gente tem visto muitas universidades, principalmente, claro, as particulares, onde o objetivo maior é o lucro, né, se utilizarem desse momento para transformar muitas disciplinas em matérias ou disciplinas online. Isso é um atraso em termos de educação e nós precisamos combater, as nossas entidades têm buscado combater isso, e nós como profissionais, e quem hoje, né, é auxiliar ou é técnico e está querendo ser enfermeiro, muitas vezes é enganado por essas propostas esquisitas de que você paga menos, faz uma parte presencial e uma parte online. E essa parte presencial sempre está com letras bem pequenas no contrato, então é preciso saber que parte online é essa, né? As disciplinas básicas precisam ser presenciais, anatomia, fisiologia, e mesmo algumas disciplinas como ciências sociais, psicologia da enfermagem, essas questões, elas precisam, antropologia, né, que fala das pessoas e tudo mais, isso precisa ser discutido em sala de aula, a gente precisa ler, precisa debater, precisa entender quem é este ser humano de quem eu vou cuidar e como é que eu me aproximo dele, como é que eu sei das necessidades dele para daí poder fazer um cuidado com qualidade de fato e voltado para a vida e para a saúde integral desta pessoa. Então eu queria relembrar essa questão da educação e outra questão, para além da educação formal, é a educação permanente nos locais de trabalho, né? A grande maioria das pessoas é contratada e cai imediatamente no dia seguinte ou na semana seguinte no serviço onde ela vai desenvolver, porque ela já é formada, então ela pode ir.
mas ela não passa por esse processo constante de educação, discutindo a realidade do lugar onde ela está. Muito importante, que faz muita falta. Exatamente. Né? É um diferencial, né? Com certeza, discutindo o processo de trabalho, qual é a melhor forma de fazer o processo de trabalho em enfermagem para que ele, de fato, alcance os objetivos que a gente tem, né? Acho que dá pra gente dar uma pausinha. Será que tem comentários aí, Rebeca? Tem alguns. Queria estar cumprimentando a Ana Paula, nossa diretora, que está acompanhando com a gente também. Ana! O Maicon, o senhor José Antônio, como sempre, participando, dando aquele apoio para a gente. Ele diz: parabéns para essa categoria tão importante nesse momento que estamos passando, sempre na linha de frente. Vamos conjugar o verbo amar como a própria vida, como disse a Ana Nery, a pioneira da enfermagem no Brasil. Que lindo, obrigada. Cumprimentar também a Bianca, que está acompanhando com a gente, o Kleber. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar, que a gente vai ler no final, tá? Um abraço especial para Bianca, que é minha filha, gente. Então essa é frequência. Essa é uma família participativa. Pode continuar. Muito bom. Então, eu penso, da maneira como eu fui tentando fazer o caminho aqui, o caminho onde a gente vai chegar agora é como que o Brasil vem tratando suas heroínas e seus heróis, né? Quem são essas heroínas? A enfermagem, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares e os homens também enfermeiros, porque a gente está falando aqui em heroínas e heróis, porque hoje a gente é uma profissão bastante diversa, né? Nós temos aí homens e mulheres trabalhando arduamente. E acho que a realidade que os profissionais de enfermagem têm vivido tem sido uma realidade bastante dura. Não sei se vocês viram o Fantástico de domingo, e lá teve uma enfermeira contando um pouco, né, da situação essa situação que você tem que se separar da sua própria família, sim, de medo de contaminar a família, sim, né? O medo que você tem de se contaminar, o medo que você tem de contaminar o pessoal que está ao seu redor e também e ao mesmo tempo a preocupação de tratar bem quem está sob o seu cuidado, né? Sim. E a gente vê sempre assim um bater de palmas, a gente vê alguns agradecimentos, a gente vê nossa, a pandemia serviu até para que o professor Drauzio Varela, né, fizesse um editorial na Folha de São Paulo. Não tenho absolutamente nada contra o professor Drauzio Varela, professor doutor, mas quando eu faço essa colocação, acho inclusive que foi um editorial bastante significativo para nós da enfermagem, e quando eu falo isso, que fez até, é porque de fato são poucos os médicos que valorizam o trabalho do enfermeiro, né? E não se trata de uma luta de classes aqui, sim, de categorias profissionais. Tem um pouco de luta de classe, né, também, e tem um pouco de luta da categoria. Por que eu falo de luta de classe? Porque a medicina, hoje isso é diferente, depois do ProUni, a gente já tem médicos que pertencem a uma classe socioeconômica menos favorecida, não é? Mas até antes dessa situação, quem tinha acesso à universidade eram muito poucas pessoas com condição socioeconômica complicada, até porque das próprias universidades públicas, quem tinha acesso a elas era quem tinha mais dinheiro para se preparar nos cursinhos e assim por diante. Até para se manter. Até para se manter durante 6 anos, né? A gente valoriza essa questão do tempo, né? O que demanda do profissional médico. E eu parto do princípio seguinte: demanda dele muito estudo, muito esforço, uma série de questões para se manter durante 6 anos e depois a residência,
mas demanda de nós, enfermeiros também, né, muito estudo por 4 anos, e se depois quiser fazer uma especialização, né, da mesma forma, e é importante que a população saiba que nós temos funções diferentes. E nós somos ambos necessários para prestar uma assistência à saúde de qualidade, né? De um lado, o médico tem um objetivo central, que é de fazer o diagnóstico e de adequar esse diagnóstico à realidade daquele indivíduo. E, por outro lado, nós temos o papel de estabelecer o cuidado necessário a cada ser humano. Então, são 2 tarefas diferentes e complementares. Portanto, tanto médicos como enfermeiros devem ter o mesmo valor do ponto de vista da saúde, assim como os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, né, os fisioterapeutas, todos esses também. Até porque, né, Regina, se o médico ele estudou bastante, e o enfermeiro, a enfermagem, o técnico, ele também estuda muito para que essa assistência seja uma assistência de qualidade, com embasamento científico. Não são apenas achismos, mas tem toda uma questão sistêmica aí, né? Tem uma configuração, existem uns estudos, né? Exatamente. E acho que nesse editorial o professor Drauzio fala um pouco disso, né? Que o médico vai lá, diagnostica, vê a melhor medicação e tudo mais, mas de fato quem vai dar a sequência nesse tratamento é o pessoal da enfermagem, né? Cada um dentro da sua competência, mas todos eles estão lá baseados também na ciência, baseados no seu aprendizado, né? E acho que isso é bom. Quando a gente cita de equipe multiprofissional, né? Para tratar de um indivíduo, né? Como um todo, né? Dessa maneira, integralmente. E nós, enfermeiros, acho que a gente precisa sempre, eu sempre coloco essa questão, entender que o auxiliar, o técnico e o enfermeiro, eles compõem uma equipe de enfermagem, né? Então é importante que a gente trabalhe junto, e nada melhor do que o Dia Internacional da Enfermagem, do enfermeiro, para a gente relembrar isso, né? Eu posso fazer uma sistematização de enfermagem da melhor qualidade, mas se a minha equipe de enfermagem não souber por mim, né, por que eu estou fazendo esse plano de cuidados e quais são as características principais deste paciente, vai ser mais difícil para ela, para fazer o cuidado de todo dia do paciente, que a gente não vai dar conta de fazer de todos, né? Então, acho que essa questão de se entender como equipe, e não eu, enfermeira, como a chefe que manda, e o auxiliar e o técnico obedecem, né? Claro que pode ter a questão hierárquica, mas para além da hierarquia tem um cuidado que é conjunto, né? E aí, nessa condição da pandemia, o que nós vemos no levantamento aqui que a ABEM fez em 2021 é que nós temos uma situação seguinte, né? A gente tem o Observatório de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem, e ele informou em 3 de março que nós éramos 48.939 casos de Covid-19 entre os profissionais de enfermagem. E entre esses nós tivemos 643 óbitos neste ano, né? São números alarmantes, não é? Triste. Pense o quanto, e é isso, e a gente pode ter, esse número pode também não ser tão real, né? Isso, a gente pode às vezes perder números, né? Porque a gente tem perdido muitos... Uma subnotificação importante aí. Mas isso mostra o quanto a gente está lá mesmo, na linha de frente, exposto e em situação de vulnerabilidade, né? Então é importante cuidar de quem cuida. Na semana de enfermagem é bom a gente reafirmar que uma das coisas que nós precisamos é que os serviços de maneira geral, sejam eles públicos ou privados, né, coloquem nos seus objetivos cuidar de quem cuida, porque é fundamental, né?
dar apoio a essas pessoas. Posso contribuir um pouquinho com os dados? Lógico, à vontade. Eu também estive separando alguns dados, também retirado do COFEM, já do início desse ano, tá? Aí tem algumas informações assim. Do dia 5 de janeiro, o COFEM soltou: o Brasil representa 1/3 das mortes de profissionais de enfermagem por Covid-19. Uau! Né? Depois a gente tem 8 de fevereiro, mortes de profissionais que voltam a crescer. Depois, de dia 9 de março, nós temos que o Brasil perde um profissional de saúde a cada 19 horas. Muito triste, né? É muito... E em 31 de março, novamente falando sobre a volta das mortes de enfermeiro, que volta a subir e bate recorde em março. Isso, que foi quando a gente entra na segunda onda sem ter terminado a primeira, né? Sim. Acho que essa é outra questão importante que a gente está vivendo no Brasil na Covid. E agora, neste momento, no mês de maio, a gente teve uma queda nas mortes por Covid entre os profissionais de enfermagem por conta do início da vacinação. Porque a grande maioria dos profissionais da linha de frente já receberam as 2 doses da vacina e isso dá para eles uma condição melhor para enfrentar a doença no caso de se contaminar. Né? Mas eu acho que é importante pontuar também que a maneira como a pandemia vem sendo tratada também é culpada por essa situação, né? Então, os nossos governantes, seja do nível federal, seja do próprio estado de São Paulo, seja aqui em Sorocaba no nível local, né? A postura às vezes é muito esquisita, né? A gente não teve nem a nível nacional, nem a nível estadual e nem a nível local no município, nenhuma grande campanha educativa em relação à pandemia. Sim. Parece que a gente vai resolver a questão da pandemia da Covid-19 com leitos de UTI e leitos de retaguarda. Eu não estou aqui dizendo que a gente não precisa desses leitos, a gente precisa, até porque a situação chegou em níveis muito complicados. E agora em Sorocaba a gente já vê o número de casos voltando a subir. Novamente. Porque tem questões básicas, né? Lavar as mãos, manter o distanciamento, usar máscara. E os nossos governos, o governo federal não teve, né, a hombridade, né, não teve pulso firme, decisão política, acho que essa é a palavra melhor, sim, não teve decisão política para fazer um lockdown nesse país por poucos dias que fosse por 14 dias, por 15 dias, com certeza nós não estaríamos nessa situação que a gente está hoje da pandemia, não teríamos as 400 e quase 500 mil mortes que nós temos hoje, não é? E não teríamos todos esses profissionais de saúde, porque aqui a gente está falando de enfermagem, mas muitos médicos morreram, fisioterapeutas, assistentes sociais. E olha que coisa, né, Regina, você falando da Florence, e uma das coisas que ela colocou em ação foi questão de lavagem de mãos, né? Sim. Que foi significativo para a transmissão da infecção, do que estava ali lidando naquela época. Veja lá naquela época, né? Já foi se falado e querendo desfalar de lavagem de mãos. Sem nenhuma comprovação, sem nenhum estudo, de uma forma empírica dela, né? De deduzir, né? De que uma higienização correta das mãos evitaria a transmissão, faria diferença. Né? A troca das roupas, a limpeza do local, do ambiente, e hoje a separação das pessoas. Veja, a gente não consegue trazer isso para a população hoje, em 2021. E, na verdade, a gente não consegue trazer para a população porque os dirigentes fazem o contrário. Exato. No Dia das Mães, o nosso presidente sai de moto com uma avalanche de motoqueiros com ele, a grande maioria sem máscara, e depois para fazer selfie sem máscara. Difícil. E dá a mão para as pessoas. E dá a mão para as pessoas e tira, sabe? Então, é difícil, né? Que a população fica dividida. A semana passada, inclusive, saiu uma pesquisa falando que algumas pessoas no nosso país hoje ainda acreditam
que a Covid foi criada na China e por então assim, e por quê? Porque a gente tem um dirigente nacional falando isso o tempo todo, né? E ele se repete, ele não cansa de ter essa postura. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar um pouco das condições de trabalho da enfermagem, que seguem muito precárias, né? E foi feito um levantamento pela ABEM dos artigos publicados entre 2020 e 2021. E aí o que se destaca nesses artigos, né? A gente tem uma intensidade do trabalho, com mais pacientes do que o profissional é capaz de atender, um ritmo de trabalho acelerado, uma pressão do tempo, falta de equipamentos de segurança individual de qualidade, inexistência de educação permanente e baixos salários, né? E além disso, tem agregado a essa situação uma insegurança no trabalho, múltiplos empregos e muitos dos profissionais de enfermagem sem nenhum direito, contratados de forma temporária para trabalhar durante a pandemia. E esses artigos falam de pessoas de serviços que abriram concursos oferecendo salários de R$ 1.700 para enfermeiros. Isso se nós falarmos em concurso, né? Se a gente for falar da reforma, processo seletivo. A gente for falar da reforma trabalhista, que veio também aí tirar, que regrediu, né? Anos de luta do trabalhador em relação à carteira assinada, a direitos, né? Para seguros, para sua segurança social. É outro assunto. Nossa, é mais uma live, né? Só de direitos trabalhistas. Então é assim, né, que o Brasil tem tratado os seus heróis e heroínas. E, portanto, nessa semana de enfermagem, a gente precisa dizer claramente, né, que nós gostamos muito de receber palmas, nós gostamos muito de receber agradecimentos, luzes que acendem e apagam, todas essas coisas, porque é uma placas de homenagem. Placas de homenagem, porque são todas formas de valorização. Mas a gente quer reconhecimento e valorização, né? A gente precisa bastante, a nossa categoria precisa disso. E hoje, né, já falei aqui hoje de que, assim, quando eu comecei a minha luta por direitos na enfermagem, a gente já pedia piso salarial, e a luta por piso salarial continua, não é? Então, queridos companheiros da enfermagem, é preciso que a gente vá à luta. É preciso, não dá para esperar por ninguém, é cada um de nós que sabe do nosso valor e o quanto a gente vale, não é? Então é preciso que a gente se engaje na luta. Quando nós somos muitos, a gente não precisa ter medo de ser demitido porque estava reivindicando um salário melhor. É difícil eu ir na sala do meu chefe e pedir um aumento salarial, eu sei disso. Mas quando eu me junto com uma legião de enfermeiros, técnicos e auxiliares do Brasil inteiro para conseguir um piso salarial digno, aí eu estou dizendo que sim, eu valho muito e eu exijo respeito, exijo valor, exijo salário digno, né? Nós da enfermagem precisamos muito fazer isso. E hoje nós temos aí um processo que a grande maioria já deve estar sabendo, mas acho que nós precisamos continuar falando disso. É o PL 2564 de 2020, que está aí agora, e a gente já teve muitos sims para ele, né? Eu não me lembro o número certo, mas no site do COFEM vocês vão encontrar isso, do COREM também, mas já são 900 mil sims, coisas desse tipo. Mas a gente precisa continuar falando sim lá. Os nossos conselhos, tanto o Conselho Federal quanto os conselhos regionais, eles estão se articulando junto aos senadores, porque esse PL ele teve origem por um senador, então ele precisa sair da gaveta do Senado, ser votado no Senado, e aí, para isso acontecer de fato, né? Então o PL 2564 ele busca a valorização da enfermagem através do piso salarial, para enfermeiros, para técnicos e para auxiliares de enfermagem,
né? Então, vamos lá firme nisso, tem uma hashtag aqui, hashtag valorize a enfermagem, hashtag abrace a enfermagem, hashtag aprova PL 2564, né? Que aí, de fato, é a valorização e o reconhecimento. Vocês podem acessar para obter mais informações sobre o PL 2564 de 2020 no www.valorizeenfermagem.com.br e aí você vai saber o que você pode fazer para manifestar seu apoio. E as meninas já disseram que vão vão divulgar bastante aí esse www aí para vocês acessarem e apoiarem essa tarefa, para ver se a gente consegue, então, de fato, né, ter um piso salarial. Né? Ter um piso salarial é o mínimo de reconhecimento que a gente merece. E era isso que eu trouxe para falar para a nossa categoria hoje. E estou aqui disponível para a gente trocar figurinha ou ouvir alguém que queira saber. Foi ótimo, professora. Alguma Obrigada. Muito bom, como professora muito didática, né? Nós agradecemos muito, realmente reforçar essa questão da PL 2564, essa questão da pressão, né? Não só através das nossas redes sociais, a gente também vai poder estar deixando aqui no site, nas redes sociais do sindicato, a hashtag, o link onde você pode entrar e fazer a sua votação se você ainda não votou. E também a gente fazer a pressão, né, Regina, Rebeca, nos nossos representantes. Isso, né? isso. Então a gente tem a Câmara Municipal, a gente tem acabamos de sair de eleições, então a gente tem vereadores eleitos, a gente tem deputados estaduais, federais, a quem a gente também pode recorrer e deve, não só pode, como deve recorrer, lembrá-los, né, dessa PL que está lá, para que eles, se o Senado está um pouco mais distante de nós, para eles está mais perto. Então vamos atrás dos nossos deputados aqui de Sorocaba. Eu não sei o nome de todos. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre o PL na sexta-feira. Sim. Essa questão dos deputados. A gente vai falar também sobre a questão do Covid como acidente de trabalho. Sim. Tem um novo projeto também que vem trazendo a concessão de uma indenização para os profissionais. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na sexta-feira. Quem tiver alguma dúvida e já quiser mandar para a gente, pode mandar através das nossas redes ou do WhatsApp aqui do sindicato, que a gente já pode até trazer algumas desses questionamentos, dessas dúvidas na sexta-feira para a gente conversar também. Legal. Eu queria pedir, fazer mais uma Fica à vontade, claro. Que é pedir aos profissionais de enfermagem que sigam as redes sociais dos nossos conselhos, né? Tanto o Corém como o COFEM, eles estão, assim, o tempo todo promovendo ações, né, em relação à enfermagem, estão engajados nos vários movimentos que estão ocorrendo aí em defesa da vida. E eu penso que a gente precisa acompanhar, né, o Corém, o COFEM no Instagram, no Facebook, compartilhar essas questões importantes que estão saindo para a gente não ficar na nossa bolha, né? Se cada um de nós compartilha nas nossas redes sociais o PL e todas as outras questões de valorização do profissional de enfermagem, a gente está saindo da nossa própria bolha e divulgando para a sociedade quem somos nós, de fato, como nós estamos inseridos na sociedade e o que é que a gente pede de reconhecimento. Acho que é super importante. Sim, e buscando informações também em locais fidedignos, né, onde a gente possa confiar que aquelas informações são verídicas, porque hoje em dia, até como a gente conversou na segunda-feira com a Madalena, a gente tem todo esse trabalho por conta de inúmeras fake news que a gente tem circulando por aí. Desinformação. O ideal é para que nós, profissionais, busquemos, né, a informação em locais adequados, porque a gente sabe muitas vezes como é potente a fala de um profissional da saúde, mesmo que seja ali dentro da comunidade que ele coabita, a família, local de trabalho, muitas vezes, e a gente repassar uma informação inadequada, a gente infelizmente vai estar fortalecendo esse discurso todo de fake news por aí, né? Muito bem lembrada a questão das fake news, porque
na Covid tem trazido essa Demais. consciência errônea, né, para a Sim, população. E nós na enfermagem temos, eu sempre me lembro da Daniela Valentim, né, que é a enfermeira da nossa rede. Companheira nossa, um abraço, Daniela. E é uma pessoa que o tempo todo está estudando, está se atualizando e tudo mais. E é super importante que a gente faça isso, que a gente utilize aquilo que o SUS fornece. A gente tem hoje muitos endereços sérios, né? A gente tem o UnaSUS, que traz para a gente todas as informações. A gente tem o Conselho Nacional de Saúde. A gente tem muitos locais adequados. A Fiocruz, que tem um trabalho incrível, né? Então é importante que nós profissionais de saúde busquemos essas informações verdadeiras e aí que a gente faça o combate às fake news. Exato. Vou ler o último comentário que a gente tem aqui, para a gente Perfeito. encerrar, da Agnalva Lima. Ela fala assim: guerreiros de linha de frente, super-humanos, mães, pais, filhos, sem desistir por amor a essa profissão e por seus pacientes. Parabéns por toda a luta. Mais respeito, melhores condições e melhores salários a todos da saúde. Obrigada, viu, Agnalva, nessa nossa luta. A gente faz muito sim por amor, mas como a professora Regina falou, né, a gente precisa desconstruir um pouco essa ideia de que a enfermagem, de que a saúde, né, esses profissionais, mais especificamente da enfermagem, nesse caso, trabalham por amor à profissão ou que seja um trabalho desvalorizado pela questão do cuidado, por ser majoritariamente feminino, né? Hoje a gente traz para uma conversa, eu ouvi essa semana um podcast que falava muito disso, e foi a primeira vez que mesmo, né, diante de todas essas nossas discussões aí ao longo dos anos, por respeito, por valorização, a primeira vez que eu ouvi falar fora desse contexto da saúde, mas que eu acho que se enquadra perfeitamente. Não muito distante, é um contexto sobre a questão de gênero, né? Toda essa sobrecarga que as mulheres enfrentam no dia a dia, onde a gente começa a conversar sobre a economia do cuidado, né? O que seria essa economia de cuidado? Fica aí um ponto para quem quiser estudar um pouco mais. Eu acho que se aplica perfeitamente à nossa profissão, né? Eles tratam muito desse nosso trabalho como um cuidado e talvez por isso que a gente não tenha esse reconhecimento. E a gente vai continuar nessa luta, para que a gente seja reconhecido sim, é uma profissão, né, com embasamento teórico, técnico, científico. O que a gente faz hoje em dia não é mais por achismo, não é só, não são coisas que a gente aprendeu ao longo da vida. A gente estuda, busca essa especialização, né, seja de um curso técnico, quem estuda para ser um auxiliar, um técnico de enfermagem, seja dentro da graduação, para, como a Simone colocou, a gente possa oferecer uma assistência de qualidade. E isso hoje envolve muitas coisas. Nós todos somos muito diversos, né? A gente, enquanto profissional da enfermagem e da saúde, a gente precisa estar pronto para atender essa diversidade também. Então, dentro dessa economia do cuidado, mais uma dessas profissões que são desvalorizadas, que a gente possa aí juntos alterar isso, trazer esse reconhecimento, trazer essa valorização, né? E se unir. Se a gente não conseguir lutar por isso tudo diante dessa pandemia toda que a gente está enfrentando, eu acho que, infelizmente, como a Regina colocou desde o começo, é o cenário onde escancarou toda essa problemática que a gente vivencia dentro da saúde e dentro da enfermagem. Que a gente consiga, pelo menos, lutar por esse piso salarial. Isso aí. Tá certo. Muito obrigada, Rebeca. A professora Regina também quer fazer suas últimas considerações. Eu vou fazer aqui as minhas considerações finais. Primeiro dizer que foi uma delícia, né, a nossa conversa aqui. Bom. Dá para continuar mais, né? Exatamente. Isso significa que a gente convida para mais vezes. Eu estou sempre à disposição. Foi uma conversa muito gostosa, muito tranquila. E acho que de importância imensa. Eu acho que quando um sindicato, né, um sindicato que é de todos os servidores, se preocupa em trazer na semana de enfermagem a discussão da situação da enfermagem, é uma coisa bastante importante, porque eu vou ser muito sincera com vocês. É a primeira vez que eu vejo acontecer desta maneira uma semana de enfermagem organizada pelo sindicato.
né? Legal. E eu acho agradece. que isso é muito importante, espero que vocês continuem nisso, né? Que mesmo fora da semana de enfermagem, tragam as pessoas da rede para dizer das suas dificuldades, porque hoje elas são imensas. Sim. Nós sabemos que Sorocaba hoje tem um número de profissionais muito aquém do que ela precisa na saúde. A gente tem uma administração bastante voltada para a questão da terceirização e para a desvalorização interna dos seus trabalhadores. Então, eu penso que ter um sindicato forte, que esteja ao lado desses servidores e que esteja trazendo a sua problemática para ser discutida é super importante. Eu parabenizo o sindicato por essa ação e agradeço a todos e desejo que a enfermagem evolua, que nós evoluamos juntos, né, que a gente esteja junto para evoluir, para conseguir o nosso reconhecimento e que o PL 2564 de 2020 finalmente dê conta, Possa né, caminhar. dê conta de que nós tenhamos um piso salarial. Muito boa noite a todos que estiveram com a gente também e muito obrigada. Rebeca quer falar? Não, obrigada. Bom, então agradecer, né, a todos vocês que estiveram conosco aqui até agora, você que não pegou agora no finalzinho, ou você que vai assistir depois, você não está conseguindo, você está trabalhando, mas depois você vai assistir, a gente já agradece desde já. Agradecer mais uma vez a presença da Regina, que abrilhantou aqui a nossa noite, o companheirismo da colega Rebeca, o nosso técnico aqui de mesa, o Juninho, tá dando com a mão aqui, valeu Juninho. Agradecer mais uma vez a nossa diretoria do sindicato, que também nos apoiou nesse evento, nessa nova modalidade. Hoje fica aqui a gratidão a toda a diretoria, na pessoa também do nosso presidente Salatiel Ergesel. Convidar vocês para a próxima sexta-feira estarem de novo conosco, vai estar novamente eu, Rebeca, Salatiel. Mandar um abraço especial aqui para o nosso colega Wellington, que também é nosso colega servidor da saúde da diretoria, né? Está aí impossibilitado, mas contem sempre com ele também. Dizer que o sindicato é isso, o sindicato está aqui para dar apoio, o sindicato está de portas abertas para receber todos vocês nas demandas necessárias que vocês estejam precisando. Tá? Contem sempre conosco através das nossas redes sociais, dos nossos WhatsApp, que fica sempre disponível aí também na rede. Contem conosco. Nós agradecemos muito e esperamos vocês na próxima sexta-feira. Gratidão, obrigada a todas.